Pessoal, um conceito geométrico importante que não deu tempo de falar na aula vai ser útil num exercício de trigonometria que eu passei para a turma da eletrotécnica para essa quinta-feira, dia 4. Né? Eu já expliquei isso lá na sala na mecatrônica, mas não custa aí um vídeo reforçando um conceito importante que a gente não teve tempo. Fiz aí uma circunferência em verde com um centro em branco, tá? Aí a gente vai passar uma reta tangente a essa circunferência. Uma reta tangente, eu não cheguei a explicar, mas é aquela que toca a circunferência em um único ponto, tá? Teríamos que ampliar muito esse desenho para ver que, de fato, o contato ocorre ali em um único ponto. Para ficar um pouco mais didático e mais simples de entender, a gente marca o ponto. Olha o que acontece. Então, a gente tem aí três elementos, né? A circunferência e o centro dela, dois, e mais a reta tangente. Bem dizer, quatro elementos, porque a gente define aí um ponto de tangência. Aquele único ponto que essa reta toca a borda da circunferência. Olha que coisa interessante que acontece se eu traçar o raio, né? Não o raio que toque qualquer ponto da borda, mas o raio que toque exatamente esse ponto de tangência. Ou, de uma outra maneira, talvez mais fácil da gente compreender o que aconteceu, uma vez que eu tracei a reta tangente, eu puxo do ponto de tangência um raio, ou seja, um segmento que vai sair do ponto de tangência, porque ele é ponto de borda, e vai caminhar até o centro. Olha o que acontece, não é só questão desse desenho, não é só uma aparência aqui. De fato, os dois ângulos formados aí, tanto esse quanto esse, são ângulos retos, tá? Não fiz a bolinha no meio, que na lousa eu costumo fazer porque eu gosto, mas é comum muitos autores representarem o ângulo reto só assim, tá? Só com esse risquinho e esse risquinho, dando a ideia aí de que é 90 graus. Obviamente que se um é reto e um é reto, isso dá para provar, a gente não vai provar aqui, tá? É só um comentário rápido. Como os dois têm que formar 180 para fechar a reta, né? Se um é reto, o outro será reto também. Então a gente escreve isso daí, ó. Os ângulos formados pela reta tangente e pelo raio que a toca são sempre retos, tá? E isso vale para um ponto de tangência em qualquer lugar. Se eu fizesse uma reta tangente nesse sentido aqui, marcasse aqui o ponto de tangência, se eu puxasse o raio que sai do ponto de tangência, os ângulos formados entre esse raio e a reta tangente seriam retos também, porque eles são sempre retos, tá? Passei uma listinha de exercício aí, com um exercício semelhante de triângulos e um de trigonometria, mas que para ser iniciado necessita desse conceito de geometria, tá bom, pessoal?